Justiça. Obrigado, Will. Ouviu as palavras do Primeiro-Ministro indigitado hoje, quinta-feira, ao final da tarde, quando disse que não vai haver parceiros privilegiados, que quer dialogar com todas as forças políticas, que pôs todos em igual modo. Era o que esperava ver de Luís Montenegro? Boa noite, obrigado pelo convite. Não é uma questão de esperar ou não. O Luís Montenegro percebeu que o governo caiu, o governo anterior, esperava um quadro político de maioria, essa maioria não aconteceu. Tal como nós avisámos também, aquela tentativa da bolha um bocadinho mediática e política de insuflar a iniciativa liberal, dizer que tinha aí uma maioria, que existir, isso mostrou que era falso. O Chega também o disse desde o primeiro momento. E o Primeiro-Ministro e estas eleições acabam por gerar duas coisas. Uma, sim, também é preciso assumi-lo, o Primeiro-Ministro venceu novamente as eleições, isso é o que é, e portanto deve governar, deve e ser tem mais Primeiro-Ministro. 31 deputados do que o Chega. E tem mais 31 deputados do que o Chega. Segundo, o Chega tem uma subida histórica, efetivamente, passa a segundo partido, cruza a barreira dos 20% e passa largamente, e torna-se o principal partido da oposição. Portanto, quais seriam as hipóteses de Luís Montenegro? Ou criar uma maioria artificial com partidos de esquerda, que isso era difícil, ou fazer o que fez sempre e que é o que vai fazer, independentemente do que tenha dito hoje, é ter percebido que o país deu a Luís Montenegro a liderança do governo agora, nesta circunstância, e deu ao Chega, e no meu caso enquanto Presidente do Chega, a liderança da oposição. Portanto, esta conversa de vai dialogar com todos, nós já ouvimos isto há um ano, não é diferente do que ouvimos há um ano. Mas o que é que te prende aqui? Que Luís Montenegro vai dialogar com quem achar conveniente, consoante a matéria em causa? Porque já fez assim há um ano atrás e preferiu o PS sempre, nas matérias que entendia. E porquê é que preferiu o PS? Porque o PS e o PSD sempre se entenderam. Em tudo, em lugares, em distribuição de nomeações, em questões de imigração, de segurança. PS e PSD sempre se entenderam. E agora como é que vai ser? Vai ser assim, porque já perceberam, repare. Houve dois partidos, eu disse isto hoje, e é mesmo, eu acho que não há outra leitura política. Houve dois partidos que tiraram a confiança ao governo, que podiam gerar essa desconfiança, digamos assim. O PS e o Chega, que eram os únicos que podiam formar maiorias na Assembleia. Não era o PCP com 4 deputados, nem o LIVRE. Era, com 3, neste caso. Agora com 3, mas tinha 4 anteriormente. E portanto, o Chega e o PS assumiram, cada um no seu quadrante político, uma responsabilidade. O PS foi derrotado historicamente e tiraram-lhe uma grande parte dos deputados. O Chega foi valorizado. Portanto, o Chega recebeu um cartão verde. Tiveram bem, fizeram um bom trabalho. Reforçaram-nos, estão aqui, nós queremos mais, Chega, não queremos menos. Preferia que houvesse um acordo escrito com o governo da AD? É indiferente por isto, porque quando os portugueses escolhem um líder da oposição, não estão a escolher um líder da sustentação, estão a escolher um líder da oposição. Portanto, escolheram que querem o Chega a liderar a oposição. Ora, perante isto, o Primeiro-Ministro até tem razão, ou melhor, até o Primeiro-Ministro até tem razão se escolher o PS como seu aliado, porque de facto isto é um bloco central de interesses há tantos anos, que agora é só a concretização do que é esse bloco central. Não faz sentido. E eu também não o faria se fosse Primeiro-Ministro, eu confesso. Mas não está a dizer. Mas é o que fez e é o que vai continuar a fazer. Porque, repara, há um dado curioso que até é mais de José Luís Carneiro do que de Luís Montenegro. O Luís Montenegro disse é um homem mais prudente. José Luís Carneiro, quando vê que vai ser ultrapassado pelo Chega, e às 3 da tarde o presidente do PS assume a derrota e diz que o Chega vai ultrapassar o Partido Socialista. Ao dia de ontem. Repare que a grande preocupação do líder do PS não é saber o que é que vai mudar na governação, que políticas é que vão ser alteradas, o que é que o país vai mudar, é quase que pôr-se de joelhos a dizer que sejamos nós os parceiros do governo preferenciais para as nomeações de lugares, para os tribunais, para as... Como se isso fosse a grande questão do país. Quer dizer, quem está em casa, quem está a ver agora o nosso programa aqui, eu tenho a certeza que está a pensar em tudo, menos em quem vai ser nomeado para a ERC, para os tribunais, para a administração pública. Para o Chega isso é indiferente. Não é questão de que não é prioridade. E mostra a diferença de partidos. Uns querem tacho, uns querem mudança. E isso faz do Chega líder da oposição. E do PSD. Mas para o Chega não é indiferente quem vai estar nesses lugares que acabou de referir. O que eu acho é que o país acabou de sair de umas eleições há 4 dias. Será que a prioridade é quem vai para o Tribunal Constitucional? Será que isso... Nós temos um país de pensões baixas, temos um país inundado em corrupção, como ainda hoje vimos, em algumas áreas da governação. Temos um país de subsídio-dependentes, numa grande parte, mas a questão é quem vai para o Tribunal Constitucional. Ou quem vai para as secretas, ou quem vai... Tenho visto debates intermináveis nas televisões, se o Chega vai pôr o A, o B, o C... Eu estou nas tintas para isso. Ainda nem sequer pensou nisso. Ouça, não fiz um telefonema a pensar nisso. Mas sabe para que é que já fiz telefonemas? Para saber o que é que vamos fazer em matéria de controle de imigração. Isso já fiz. Que propostas é que vamos ter em matéria de segurança?
Que proposta é que vamos ter, olha, para tentarmos fazer o que prometemos, que é acabar com um país em que uma grande parte vive de subsídios e não devia. O que é que podemos fazer para mudar isso? Nós já sabemos o que é que o Chega defende para o país. Não, mas isto é para dar só este exemplo, que é, eu não fiz um telefonema, não encontrará uma pessoa, pode entrevistar toda a gente aqui do país se quisesse, não encontrará uma pessoa que eu tenha ligado a dizer assim, gostavas de ser juiz do Tribunal Constitucional, gostavas de ir para a ERC, gostavas de ir, sinceramente... E fez algum telefonema a dizer, gostava de ser o Ministro Sombra da Saúde, gostava de ser o Ministro Sombra das Finanças? Não, também não fiz ainda. Nenhum? Nenhum telefonema não fiz ainda também. Mas isso é uma coisa diferente, porque isso não é dar taxa a ninguém, isso é alguém que vai fazer até voluntariamente. Mas isso também não deve ser uma prioridade? Com certeza, e eu estou a trabalhar nisso. Mas os resultados acabaram ontem à noite. E eu tinha que esperar pelo voto dos portugueses, não é? Para saber se o Chega é mesmo líder da oposição ou não. Eu acho importante haver um governo de sombra por uma razão. Porque qual é esse conceito de governo de sombra? É isso que eu lhe vou explicar. É que as pessoas quando votam, votam tradicionalmente nos partidos. Mas também há aquela ideia, em Portugal estamos a escolher o primeiro-ministro. As pessoas votam no André, no Luís, e no caso anterior no Pedro. E então um deles vai ser primeiro-ministro, vamos escolher um deles. Isto é popularmente certo, mas não é constitucionalmente certo, nem legalmente certo. Para além disso, há uma outra questão, que é, ok, o André ganha, e agora estou a falar de mim próprio, não é dos outros, o André ganha, mas quem é que vão ser as pessoas do André para a saúde, para a habitação, para o combate à corrupção? Até agora não sabemos nada sobre isso. Ora, bem, mas as eleições foram há um dia e meio, portanto, quer dizer, do PSD não sabemos e já são governo. Eu acho que é importante que o Chega tenha a capacidade de mostrar ao país que tem nomes, que tem quadros, que tem políticas, mas também que está sujeito ao escrutínio da imprensa, do país, antes das eleições e não depois. Ou seja, agora Luís Montenegro escolherá um Ministro da Saúde, uma Ministra da Habitação, uma Ministra da Justiça. Qual é a sua expectativa sobre os ministros que se vão manter na próxima... É má porque o governo anterior já era mau, mas sobretudo eu queria sublinhar que o Chega, quando faz um governo de sombra, é por duas coisas. Um, porque é líder da oposição, e para isso tínhamos que esperar pelos votos de ontem, para ter a certeza disso. É preciso respeitar o voto das pessoas. Quando é que tenciona começar a fazer ainda que já esperássemos. Dois, formarmos um governo de sombra, vou agora lá, formarmos um governo de sombra, começar a trabalhar nele logo que a Assembleia da República tome posse e apresentá-lo aos portugueses, dizendo estes são os nomes de homens e mulheres de valor, independentes. Eu não quero saber o cartão partidário, não quero saber se são do Chega ou não. Até podem ser pessoas que tenham dito já mal do Chega. Podem. Sabe porquê? Não é isso que me importa. Eu quero pessoas boas para trabalhar por este país. Eu não quero saber se eles acham que eu sou bom ou mau, se acham que eu sou do Benfica ou do Sporting, se acham que eu sou mais flexível ou inflexível. Eu quero, se eu o convidar a si, eu quero que seja boa naquilo que faz. Quero que diga assim, eu tenho um projeto. Esse projeto é bom, é enquadrado ideologicamente, está dentro do nosso campo de pensamento político, mas eu acho que o grande erro dos governos nos últimos anos, honestamente, é que têm sido governos de cartão partidário e não governos de pessoas válidas. Ora, se as pessoas querem que o Chega seja diferente, eu tenho duas opções. Fazer do governo o mesmo aparelho partidário, e olha que é uma tentação dos partidos, eu sou líder, não sei o que é que estou a falar, é uma tentação, porque é o mais fácil, é distribuir pelos que estão à nossa volta, é acalmar os ânimos. E garante que o Chega não vai nunca ter essa tentação? Eu espero que não enquanto Presidente. O que eu lhe estou a dizer aqui é que espero que não. Eu tenho uma vantagem que acho, os meus companheiros de partido permitem-me fazer esta diferença de mim para os outros dois líderes. O outro ainda não sabemos qual é, mas para os outros dois partidos. Eu não estou dependente de nenhum aparelho político. De nenhum. Não estou dependente de nenhum aparelho partidário. E isso dá-me a independência e a capacidade de escolher pessoas válidas, de valor, independentemente do cartão. Eu gostava que um dia, quando se fizesse a história do governo do Chega, se essa história chegar, e que eu espero que chegue, gostava que um dia, quando se olhasse para trás, se pudesse criticar, e certamente que haverá erros. Quem disser que não vai errar está a mentir aos portugueses. Vai haver erros. Vamos ter, se calhar, coisas que não foram bem decididas. Mas gostava que dissessem assim, foi o governo de homens e mulheres válidas, independentes, decidiram pela consciência e não porque foram corrompidos, não porque tinham interesses empresariais ou pessoais. Seja acreditaram da sociedade civil, seja críticos do Chega, sim, está tudo englobado. Tudo englobado. Todos podem ser... Interessa é que sejam bons nas respectivas áreas. Nas áreas e com vontade de transformar mesmo o país. E acha que vai ser mais fácil ao Chega conseguir agora atrair essas pessoas, quadros de valor, depois do resultado destas eleições? Seria hipócrita se dissesse que não. Portanto, acho que é possível porque... as pessoas também sentem, e eu compreendo isso, quem tem uma vida profissional e pessoal pode sentir, ok, agora sou Ministro da Saúde sombra, isso vai-me pôr ao escrutínio, vai-me sujeitar, nós políticos estamos habituados a isso, há pessoas que não estão nem querem. Portanto, eu admito que ao verem que o Chega tem uma real possibilidade, por se tornar o segundo maior partido agora, de se tornar o líder nas próximas eleições, sentir que tem aqui, digamos assim, um conforto de poder arriscar mais, e portanto admito que sim. Mas como lhe digo, o meu critério vai ser mesmo, e vou procurar fazer isso, e os senhores também escrutinarão, apresentar pessoas que são independentes da política, não todos,
alguns podem ter já um percurso político feito, até noutros partidos, mas que tenham conhecimento na sua área e mostrem vontade de mudar a sua área. Nas várias áreas vai escrutinar aquilo que o governo da AD está a fazer. E sobretudo propor a diferença. E termos capazes, imagine, alguém na área, um ministro sombra na área da administração interna, ser capaz de não só criticar, porque isso é fácil, e às vezes até desproporcional, e acusar muitas vezes o Chega de só criticar, e eu acho que o Chega chegou a uma fase da sua vida política que não pode só criticar. Tem que apresentar a alternativa. Muito bem, o Governo não faz nada em matéria de controle da imigração. Foi isso que o Chega fez até agora, só criticar? Não, mas muitas vezes era acusado disso. E reconheço que podemos fazer mais. Um líder com consciência também é alguém que diz o que é que pode melhorar. E é isso que vai fazer a partir de agora com estes resultados das eleições. A imigração está descontrolada. O Ministro da Administração Interna Sombra diz isto está errado, estamos a permitir que este país se torne um descontrole, uma bandalheira. Mas o que é que o Chega propõe? Qual é a diferença? E isso é a diferença de um Governo Sombra. Não é só isto está mal. O que nós vamos propor é isto. Se a maioria do Parlamento não quiser, isso é outra coisa. Quando chegarmos a votos, veremos quem tinha razão. Mas há um escrutínio não só da crítica, como da solução. E eu acho que o Chega está numa fase, e os portugueses deram essa responsabilidade, e nós temos que a assumir, de não ser só crítica. Tem que ter solução. E tem que dizer o que é que vai mudar e como é que vai mudar. É esse partido que eu quero presidir nos próximos anos.